Bom, mais uma vez, o bom dia a todos. Agora, a última parte dessa sexta-feira, a gravação dessa sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. A princípio, é a última parte desta reunião de outubro. Estamos pela manhã de sexta ainda, e vamos passar para um outro segundo processo, cujo interessado é Roberto Carlos Castanharo, e tem agora 222 da pauta, matéria imposição da pessoa física, da relatoria do Dr. Mário Hermes. Eu já passo a palavra para ele. Por favor, Mário. Obrigado, presidente. Então, o item 222 é o menos contribuinte, né? Roberto Carlos Castanhar, agora os exercícios 2006, 7 e 8. O que for possível tentar abreviar, vou tentar, mas realmente tem muita particularidade cada processo. Foram apuradas infrações relativas a crédito patrimonial descoberto, omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas com e sem vínculo empregatício e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada. Está descrito o termo de verificação fiscal, folhas 202 e 230, sendo rendimentos recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimento do trabalho com vínculo empregatício recebido de pessoa jurídica. Foi apurado o pagamento por parte da empresa Intervox de rendimento de trabalho sem vínculo empregatício durante os meses de outubro a dezembro de 2008. Rendimento recebido de pessoa jurídica sem vínculo empregatício. Não foram considerados os valores de 500 mil e 13.500 declarados como recebidos no ano de 2007, a título de distribuição de lucros e adiantamento de distribuição de lucros da pessoa jurídica Warung, pelos seguintes motivos. Relativamente ao valor de 13.500, a pessoa jurídica não apresentou o DIPJ para o período informado, assim não haveria lucro a ser distribuído. Conforme consta da quarta alteração contratual, aqui eu vou deixar para ler lá no voto, que eu estou explorando novamente todos aqui, porque são um relatório ainda. A crédito patrimonial descoberta apurou-se que no confronto entre as receitas e despesas informadas pelo contribuinte, na declaração de ajuste anual, havia indícios de gastos superiores aos rendimentos declarados. Foi elaborado o demonstrativo de variação patrimonial, de folhas 184, com base nas informações constantes da declaração de ajuste anual. Ficou apurado que houve gastos superiores aos ingressos no valor de R$ 500 mil e 501.125, os quais foram lançados com a crédito patrimonial descoberta. Os critérios utilizados, recursos de origens, dispêndio de aplicações, também está colocado, valores declarados pelo contribuinte que não foram incluídos no demonstrativo de variação patrimonial, vou explorar tudo isso no voto. A outra infração, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, crédito ocorrido em 7/12/2006 no valor de R$ 15 mil na conta do Banco do Brasil, onde alega distribuição de lucros da empresa Atlântico, também vamos explorar. A impugnação, ele traz uma série de coisas que é repetido no recurso, que eu vou trabalhar durante o voto. Julgamento de primeira instância foi julgado totalmente improcedente o lançamento. Foi interposto recurso voluntário, onde o autuado contesta a decisão da autoridade julgadora de piso e ratifica todos os termos da impugnação, conforme será detalhado por ocasião do voto, requerendo julgamento pela total improcedência da autuação. Passa ao voto, presidente. Antes de adentrar propriamente a análise do recurso apresentado pelo autuado, esse aqui é um ponto que eu gostaria da atenção dos colegas. Cumpre de ofício aplicar o disposto do parágrafo 2º do artigo 16 do decreto 7235 e artigo 72 da lei 1375, CPC, os quais determinam que cumpre ao julgador de ofício o requerimento do ofendido mandar arriscar expressões injuriosas ou ofensivas dos escritos apresentados no processo. Assim por entender caracterizada, eu estou citando aqui uma jurisprudência aqui do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, ele trata dessa questão. Assim por entender caracterizada tal hipótese, 240, 46, 47, 48, 49, 50, folhas 433 a 435 da peça recursal, por apresentar afirmações e suposições de cunho ofensivas e caluniosas referentes às autoridades lançadoras e julgadoras, determinam nos exatos termos dos normativos acima citados que tais itens serem riscados desse processo. Em que pese ser um processo eletrônico, né? Eu acho que é bom fazer essa destaque, porque realmente há insinuações lá que não cabem no processo administrativo, nem judicial, nem de outro. Então, achei por bem fazer essa chamada. Preliminares de ilegalidade da presunção comum, como prova e de carência de fundamentação material para o lançamento.
Aqui são aquelas mesmas colocações genéricas, né? E eu estou falando, novamente, as preliminares levantadas do regulamento confundem com a apreciação do mérito e serão demonstradas, onde será demonstrado que os procedimentos de conclusão adotados baseados nos exatos termos e limites da legislação tributária. E aqui eu estou destacando também que as decisões administrativas judiciais não necessariamente deve ser observada pelo Conselho. Também estou destacando que o artigo 112 do CTN, citado pelo contribuinte, trata de situações nas quais haja dúvida quanto à capitulação legal, a natureza, as circunstâncias materiais do fato, ou extensão dos seus efeitos, a autoria, imputabilidade ou punibilidade, a natureza da penalidade, sendo que nenhuma dessas situações ocorreu no presente procedimento, onde o que se tributa é a omissão de rendimentos, embasado especificamente na presunção legal vinculada ao crédito patrimonial descoberto, previsto nos artigos 22 e 23 da Lei 7.713 de 88. Dessa forma, a hipótese definida em lei, no presente caso, é o acréscimo patrimonial não justificado a descoberto, que evidencia uma omissão de rendimentos, enquanto que a matéria tributável foi apurada pelo confronto mensal entre as mutações patrimoniais e os rendimentos oferidos. É uma presunção relativa que caberia a ele do trazer prova do contrário. Mário, posso te interromper um segundinho? Pois essa não. Questão não quero complicar, mas essa questão de riscar restrições injuriosas, isso é competência, o RICARF atribui essa incompetência, a gente é vinculado ao RICARF, ao presidente da turma, tá? Então, assim, o conselheiro ele pode propor Perfeito. você pode colocar essa proposição aí, a competência exclusiva minha, só. Então, só quero que você assinale quais são as folhas mesmo, você colocou aí, desculpa. 40. Aí depois eu vejo como é que fica o registro exatamente disso aí. Ok. Eu acho que provavelmente eu devo concordar contigo, mas assim, para uma cautela eu vou ter que. Você coloca assim. Só muda a tua passagem, deixa eu ver qual página que você colocou isso mesmo, deixa eu ver. Página 433 a 435. Não, a página do teu voto, desculpa. Do meu voto? Está na página. Eu estou marcando aqui para fazer. Página 11. Eu estou marcando aqui para propor. Assim proponho, né? Exatamente. Eu vou colocar aqui. Assim nos termos Coloca em vez de determino, proponho. Né? Assim nos termos do RICARF. Do RICARF, artigo 17, inciso 5 do RICARF, tá? Ok. Isso aí é a primeira vez, né? Não, isso aí eu mesmo nunca fiz isso aqui. Mas eu sabia que existia a competência do presidente, tá? Por isso que eu estou. Proponho que seja determinado, tá? Proponho que seja determinado. Aí eu melhoro aqui depois. Não tem problema, perfeito. Mas vai ficar assim, assim nos termos do RICARF, do artigo 17, inciso 5 do RICARF, propõe que seja determinado de ofício, que seja riscado, tal. Deve ter um registro na ata aí que eu faço, eu vou ver como é que você faz isso aí com calma. Tá ótimo. Não tem problema. Foi só para marcar assim, a posição, porque depois de você conferir lá, eu achei que pesaram um pouquinho. Perfeito, pode prosseguir. Então, a questão do CTN eu estou afastando aqui, que não é o caso, né? Ele trata de penalidades. Mérito, rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, omissão de rendimento do trabalho sem vínculo empregatício. Distribuição de lucros. Não foram considerados pelo autor lançador os valores de 500 mil e 13.500 declarados pelo autuado como recebidos no ano de 2007 a título de distribuição de lucros da pessoa Waring Alimentos e Bebidas. Situação essa contestada pelo contribuinte. Quanto ao valor de 500 mil reais, afirma tratar-se de lucro apurado pela pessoa jurídica em seu balancete, levantado em 31 de março de 2007. E reporta os seguintes documentos e informações que entende comprovar tal distribuição. Recibo fornecido à empresa, no qual consta o valor total da distribuição de lucros de 500 mil reais, bem como sua forma e respectiva data de pagamento. Recibo total e parcial no valor de 400 mil reais. Esse recibo aí era de 500 mil, de 400 mil e cheque número 167461 do Banco HSBC, no mesmo valor, 400 mil, ambos de titularidade da empresa Waring, datados de 23 de abril de 2007, relativos à primeira parcela de distribuição do lucro, conforme cópia da microfilmagem do cheque, já acostado aos autos, inclusive com carimbo aposto pelo banco na parte frontal, depositando o mesmo na conta do contribuinte com a efetiva compensação realizada através do Sistema de Compensação Nacional. Recibos totais e parciais nos valores de 25 mil e respectivos cheques números. Aí tem vários números de cheque do Banco HSBC, nos mesmos valores, 25 mil, todos de titularidade da empresa, datados de abril de 2007, para descontos em 23 de maio, 23 de junho, 23 de julho e 23 de agosto de 2007.
relativo à segunda, terceira, quarta e quinta parcelas de distribuição de lucros, também com o carimbo do banco comprovando o depósito. De PJ retificadora da empresa Warren, onde consta os lançamentos internos, onde afirma que a retificadora em questão serviu tão somente para regularizar uma situação de fato existente, ou seja, não foi alterado o conteúdo desse objeto, ou essência. De IPF do contribuinte, ano calendário 2007, exercício 2008, na qual consta a informação inerente aos lucros e dividendos recebidos no período. Complementa afirmando que a alegação da autoridade autuante, no sentido de que a distribuição foi efetuada em favor de seu irmão, Leandro Roberto Freitas, não merece prosperar. Apesar da confusão entre os nomes, Roberto Carlos e Leandro Roberto, o fato é que Leandro sequer figurava à época como sócio da empresa, tendo a distribuição de lucros sido lançada na DIRPJ original de forma equivocada, eis que não retrata a realidade fática. Informa ainda que já se encontrava inclusa nos autos a declaração de ajuste anual relativa ao exercício 2008 de Leandro, com vista a comprovar que não constava em tal declaração o lançamento relativo à distribuição de lucros em questão, pois não retratava a realidade, que inclusive tal cidadão sequer constava do quadro societário da empresa à época da distribuição, objeto do presente lítio, conforme se comprova na DPJ apresentada, reforçando assim a evidência de ocorrência de erro. Alguns atos e datas devem ser destacados para análise e desenho da presente questão. O autuado, senhor Roberto, ingressa formalmente na sociedade Pessoa Jurídica Warren Comércio de Bebidas na data de abril de 2017, por meio da quarta alteração contratual, com participação de 10 mil cotas, correspondendo a 1/3 do capital social. Por intermédio da quinta alteração contratual da pessoa jurídica, datada de 20 de abril, documento de folhas 3 dias depois do ingresso, é redefinida a distribuição do quadro societário, passando o autuado a possuir 4 mil cotas, correspondente a apenas 13%. Nos termos da cláusula 10ª do contrato social consolidado, aos sócios administradores foi estipulada a quantia mensal de R$ 1.500 a título de prolabore, sendo designado como administradores exclusivamente os senhores João Guilherme e Gustavo. Logo em seguida, no dia 23/4, ou seja, 3 dias após a diminuição da prestação do autuado, a pessoa jurídica distribui lucro no valor de R$ 500 mil unicamente ao mesmo Roberto, que possui apenas 13 centavos de participação na sociedade, sem exercer atividade gerencial ou financeira, conforme se depreende da cláusula 8ª do mesmo documento, na qual se encontra formalmente como sócio há apenas 6 dias. Cumpre nesse ponto pela relevância para encaminhamento do voto a reprodução da cláusula 11 do contrato social. Eu peço para ler uma parte aqui. Não obstante o exercício social se encerrar em 31 de dezembro de cada ano, a apuração do resultado será efetuada mensalmente, e as sobras ou necessidade de aporte serão distribuídas ou arcadas pelos sócios, na proporção do seu capital subscrito, até o último dia de cada mês, sob a forma de antecipação de receita ou despesa. Parágrafo 2º. Não será permitido qualquer adiantamento ou antecipação de valores ou lucros, sendo que as eventuais distribuições deverão obrigatoriamente ser acompanhadas por todos os sócios. Conforme apontado pela autoridade fiscal lançadora e reforçado o julgamento, acima reproduzida cláusula 11 estabelece que cabe aos sócios na proporção de seus cotas os lucros ou perdas. E de forma ainda mais contundente, no parágrafo 1º, temos a apuração dos resultados será efetuada mensalmente e as sobras serão distribuídas ou arcadas pelos sócios na proporção de seu capital subscrito. Também foi descartado que na declaração original de PJ apresentada pela empresa não havia sido declarado o valor relativo à suposta distribuição do lucro. Situação essa regularizada, eu estou marcando entre aspas, mediante declaração retificadora transmitida em 15/9 de 2010. Ou seja, durante o período de escalação e segundo declarado, com o exclusivo objetivo de regularizar a situação. Da mesma forma, o livro diário apresentado somente foi autenticado no registro contábil de 19/9/2013. Compulsando os autos, há que se destacar que o auto foi cientificado, o autuado foi cientificado no termo de início em 4/8/2010, conforme o documento 94. Somente em setembro de 2010 foi transmitida a declaração retificadora, ou seja, após o início do procedimento. A pessoa jurídica da qual o autuado é sócio simplesmente transmite a declaração retificadora a cobertar a suposta exclusão de lucros. Tal procedimento deixa evidente que a transmissão da declaração retificadora tinha como intento a tentativa de regularização da situação, de forma a se evitar tributações sobre pessoa física. Ao determinar o início do processo fiscal, aqui eu estou falando da questão da retificadora que não possui efeitos, né? Aí eu cito que o PAF determina que o início do processo fiscal exclui a espontaneidade, não somente do sujeito passivo, assim como dos demais envolvidos nas infrações verificadas independentemente de intimação.
No que se refere, agora eu passo para a distribuição de lucros de 13.500. No que se refere à distribuição de lucros do valor de 13.500, conforme cheque 212208, alega o contribuinte corresponder a adiantamento levado a efeito no ano calendário que entrou como distribuição de lucro da empresa, novamente ao Arum, né, em favor do contribuinte no ano calendário de 2008. Peço licença para, mais uma vez, reproduzir parte da multicitada cláusula 11 do contrato social, especificamente seu parágrafo 2º. Não será permitido qualquer adiantamento ou antecipação de valores ou lucros. Pelos motivos acima delineados, quando a análise da suposta distribuição de lucros, dos valores de 500 mil e 13.500, e com maior robustez, pelo fato de que o parágrafo 2º da cláusula 11, acima reproduzido, é expresso quanto à vedação de qualquer adiantamento ou antecipação de lucros, de valores ou lucros, entendo pela manutenção da autuação no que se refere a tal tópico. Aqui faltou um N aqui, no que se refere a tal tópico. Acréscimo do descoberto. Com base nos documentos apurados no decorrer do procedimento de auditoria, no confronto entre as receitas e despesas informadas pelo contribuinte em 2009, havia indícios de gastos superiores aos rendimentos declarados, o que ensejaria a omissão de rendimentos e, consequentemente, de impostos. Foi elaborado o demonstrativo de variação patrimonial, folha 184, onde foi apurado a ocorrência de gastos superiores aos ingressos no valor de 501.125. Valores declarados de espécie. O primeiro questionamento apresentado pelo recorrente refere-se ao fato de que não foi reconhecida, considerada pela verificação, a existência de dinheiro em espécie constante das declarações do autuado. Contesta tal fato, citando julgados desse CARF e ainda decisão da DRJ de Florianópolis em outro processo, é o que nós acabamos de votar, em outro processo de exigência de crédito tributário em desfavor do próprio contribuinte, em que entende terem sido considerados os valores de espécie constantes das respectivas declarações do objeto daquela autuação. Apresenta como forma de justificar a existência de dinheiro em espécie alvarás judiciais expedidos em seu favor, pela 2ª Vara Federal de Curitiba, nos autos do processo judicial, onde cito o número aí, onde é determinada a devolução do dinheiro em espécie ao mesmo. Alega que tal fato decorre, inclusive, da liberação de dinheiro, recursos que lhe pertenciam e estava depositado em nome de suas parentes, irmãos e sobrinhos, cuja regularização da situação foi expressamente determinada pelo juiz federal e também é fato admitido na fiscalização anterior pelo acórdão da DRJ, que nós julgamos agora há pouco. Entende dessa forma que citados valores declarados em espécie devem obrigatoriamente ser aceitos como origem de recurso, ainda mais considerando que sua existência provém de determinação judicial. Assim se pronuncia a autoridade lançadora. Esses valores não foram aceitos pelo seguinte motivo. Consultando os processos assim referenciados, verificamos que foram devolvidos para o contribuinte os valores que estavam depositados em conta corrente. Assim, na decisão constante do processo, o excelente juiz federal Sérgio Fernando Moro relaciona os ativos que seriam devolvidos. Como se verifica na relação dos bens devolvidos, não constam que moedas estrangeiras foram apreendidas com o contribuinte. E quanto ao dinheiro em espécie em reais, também não está relacionado com tendo sido apreendidos. E mesmo que tivessem sido apreendidos, esses seriam depositados e posteriormente devolvidos ao contribuinte em forma de depósito em conta corrente. É patente que o contribuinte, nessa situação singular, não omitiria da justiça a existência de numeradas em espécie. Esses são os motivos que levam a não considerar o dinheiro em espécie como sendo algo existente e, portanto, não foram incluídos na planilha de variação patrimonial. Portanto, os supostos valores declarados em espécie não foram considerados porque, segundo afirma a fiscalização, não foi constatado nos autos do processo judicial que teria havido apreensão. Esse também foi o posicionamento da julgadora de piso. Ocorre que, ratificando o que já foi informado durante o processo de identificação, assim como na impugnação, o autuado apresenta, juntamente com o recurso, diversos alvarás judiciais para levantamento de recursos expedidos pelo meritíssimo juiz federal da Vara Federal. Perdão. Onde destaca o seguinte: alvará judicial para levantamento número 20 de 2007, onde é determinada a entrega ao senhor Roberto o valor total existente nas contas judiciais tais e tais, cujos depósitos por ocasião da abertura das citadas contas foram 187 mil e 1.795, valores tais que, de acordo com o alvará, foram apreendidos nos autos de pedido de medida assecuratória. Alvará para levantamento 28 de 2007, onde é determinada a entrega ao senhor Roberto o valor total existente na conta judicial, com saldo em 27/8 de R$ 70.693, valor que, de acordo com o alvará, foi apreendido nos autos de pedido de medidas assecuratórias. Esclareço que os alvarás juntados com o recurso voluntário serão considerados, por se apresentarem em sintonia com a matéria controvertida, desde o primeiro momento em que o contribuinte se pronunciou nos autos instaurando o litígio,
onde sempre alegou a existência de apreensão de dinheiro em espécie, assim como dos alvarás de levantamento de tais valores. Nesse diapasão, considerando as informações já prestadas desde a fase investigatória, ora corroboradas pelos alvarás anexados aos autos, entendo afastadas as dúvidas quanto à ocorrência ou não de apreensão de dinheiro em espécie nos autos dos referidos processos judiciais, posto que cabalmente comprovado pelos citados alvarás. Em regra, o ônus de apresentar provas das informações, bem como dos recursos de origem da variação, sem dúvida, é do contribuinte. Se incumbisse de tal ônus, como forma de atestar a existência de dinheiro em espécie, o autor apresenta os citados alvarás, o que em tese ratificaria o declarado. A autoridade fiscal lançadora deixou de considerar os valores, baseando-se no fato de que, em consulta aos autos do processo judicial, não teria constatado a efetiva apreensão ou sequestro de dinheiro em espécie. Fato esse contraditado pelos alvarás expedidos pela segunda vara federal. Assim, verificada a efetiva ocorrência de apreensão e sequestro de espécie, que também revela indício de que o contribuinte mantinha moeda em caixa, entendo que deve ser acatado o pleito do contribuinte para que sejam considerados os valores por ele declarados tempestivamente como dinheiro em espécie, na declaração de ajuste anual do exercício 2009 e calendário 2008, conforme cópia anexada pela fiscalização folha 35. Dessa forma, voto pela inclusão no demonstrativo de valor patrimonial, no mês de janeiro de 2008, o valor declarado como dinheiro em espécie em 31/12 de 222.193, como origem e recurso. E no mês de dezembro de 2008, o valor declarado como saldo em 31/12 de 2008, de 289.607 como dispêndio de aplicação. Alienação de bens e direitos. Arguiu o recorrente que a autoridade fiscal lançadora aceita como aquisição de bens a compra do veículo Jaguar pelo valor de 100 mil, bem como do automóvel BMW pela quantia de 125 mil. Porém, não reconhece tais veículos como origem de recursos para a integração do capital da pessoa jurídica Morgan. Nesse ponto, lembra que referidos veículos foram integralizados na empresa Morgan, juntamente com os bens outros, outros bens imóveis. Vou corrigir isso aqui depois. Apartamento do edifício Eliane e terreno, e no mesmo ato, qual seja a quarta alteração contratual. Desculpa. Lembra que referidos veículos foram integralizados na empresa Morgan, juntamente com os outros bens móveis, o apartamento e o terreno da rua 901, e no mesmo ato, qual seja a quarta alteração contratual. Verificando os autos do processo, constata-se que consta na cláusula segunda da quarta alteração contratual da pessoa jurídica, Morgan, o aumento de capital de R$ 160 mil para 630. Também na mesma alteração consta que o senhor Roberto passa a possuir 64 mil cotas no valor de R$ 614 mil, representando 97,46% do total do capital social, que tais cotas são integralizadas da seguinte forma: 80 mil em moeda, 160 mil em moeda também, proveniente de futuro aumento de capital, 390 mil integralizados em bens e valores, 82 mil o edifício Eliane, 50 mil terreno urbano ao lado do número 30, 30 mil sala comercial, 100 mil veículo importado Jaguar, 125 mil veículo BMW e 2 mil em moeda corrente do país. O contribuinte declarou tais operações em sua declaração de ajuste anual. Eu trago aí o quadro da declaração dele. No ter verificação, a autoridade lançadora informa que foram consideradas como origem as transferências de bens para compor o capital social da administradora de bens, conforme declarado na declaração de ajuste anual do exercício 2009. Logo abaixo de tal informação, relaciona os bens considerados no demonstrativo de variação patrimonial, como alienação de bens e direitos, onde são relacionados o apartamento, a sala, o terreno, com a informação de que os mesmos teriam sido integralizados na empresa móvel. Entretanto, não foram considerados como origem os veículos Jaguar e BMW, também constando a declaração do ano 2008, e com a informação de que teriam sido utilizados para a integração do capital da Morgan, conforme assim o reproduzido. Tal afirmativa também pode ser constatada na planilha de folha 185, alienação de bens e direitos, onde são relacionados os bens imóveis e veículos que compuseram o demonstrativo de variação patrimonial, onde não foram computados os dois automóveis, o Jaguar e o BMW, como alienados no ano 2008. Portanto, também demonstrar que tais veículos foram incluídos nos meses de fevereiro e junho, respectivamente, como aquisições de bens na planilha de folha 18788. Considerando que os bens relacionados pela autoridade lançadora, a partir dos dados concentrados na declaração de ajuste anual, apresentada tempestivamente pelo contribuinte, ressalvados os ajustes e exclusões justificados, entendo que devem ser acrescidos ao demonstrativo de variação patrimonial elaborado pela fiscalização no mês de agosto, os valores de 100 mil e 125 mil relativos aos veículos Jaguar, placa, eu coloco a placa aí, e BMW, placa tal, respectivamente,
utilizados para a integralização de capital da pessoa jurídica móvel. Distribuição de lucros no valor de 199 mil da pessoa jurídica pactual. Entende o recorrente que deve ser considerado o valor de 199 mil regularmente recebido pela pessoa jurídica, recebido da pessoa jurídica pactual, a título de distribuição de lucros. Tal valor foi desconsiderado pela autoridade lançadora pelo fato de que a empresa actual, no ano calendário de 2007, apresentou o DRPJ sem movimento e com todos os valores zerados. Também no ano calendário de 2008, a DRPJ parcial referente aos meses 01 a 6 de 2008, como sem movimento e zerada. No recurso apresentado, o autuado repete as alegações de impugnação e entende que os argumentos do julgamento de piso caem por terra diante da retificação da DRPJ de 2008, apresentada pela pessoa jurídica, na qual consta informada a distribuição de lucros para o recorrente no valor de 199. Mais uma vez, deve destacar que o autuado foi certificado o termo de início em 4 de 8 de 2010, conforme o documento 94. Somente em 6 de 2011 foi transmitida a delegação retificadora da pessoa jurídica, ou seja, após o início do procedimento fiscal. Assim, a pessoa jurídica da qual o autuado é sócio simplesmente transmite a declaração retificadora, onde a única informação acrescida é a relativa à distribuição de lucros, mantendo-se todos os demais campos de valores zerados, de forma a cobertar a suposta distribuição de lucros. Também há que se pontuar o fato de que os livros fiscais somente foram registrados em cartório na data de 25 de setembro de 2011, após o início dos procedimentos fiscais. Tal procedimento deixa evidente que a transmissão da declaração retificadora tinha como intento a tentativa de revelação da situação, de forma a ser evitada a tributação de sua pessoa física. Reitero já afirmado que o sujeito pode, a qualquer tempo, dentro do período de pressão, proceder à retificação, mas desde que antes de certificado de qualquer ato de ofício praticado por servidor competente. Não obstante, não pode o contribuinte exigir que tais retificações irradiem efeitos sobre outros sujeitos passivos, como na situação relacionada, de forma a desonerar terceiros de obrigações tributárias. Por tais fatos, entendo como improcedentes os argumentos trazidos no recurso devendo ser mantidos em desconsideração de 199 mil. Depósitos bancários de origem não comprovada. Prazo de crédito ocorrido em 7 de 12 de 2006, no valor de 15 mil, na conta, eu cito a conta aqui do Banco do Brasil, onde o mesmo alega que o valor decorre de distribuição de lucros da empresa Atlântico. Como meio de prova, apresenta cópia do cheque 853.370, cópia não autenticada da folha do livro Razão, onde consta lucros a distribuir. Aponta a autoridade lançadora que no extrato bancário não consta o número do cheque que foi depositado, de forma que qualquer cheque desse valor poderia ser apresentado como meio de prova. Também é fato importante que na cópia do cheque nota-se que o mesmo foi emitido para a empresa RCC, fato observado pelo próprio contribuinte, que argumentou ter um subordinado preenchido erroneamente, nominalmente, para a pessoa jurídica da qual o contribuinte detém 99% de participação. Tal argumentação não foi aceita, pois, segundo a avaliação da operação, ensejaria o descuido e despreparo, além do subordinado, também do sistema de compensação do Banco do Brasil, haja visto que o cheque não foi endossado e ainda assim foi depositado em conta corrente diversa. Outro ponto de se notar é o fato de que nos lançamentos constantes dos livros de Área e Razão, da Atlântico, consta o lançamento de pagamento e distribuição de lucros da Roberto, por intermédio do cheque 851.370 e não 855.370, conforme se pode conferir nas folhas 370. O que se caracteriza, mais uma vez, uma inconsistência na escrita comercial da pessoa jurídica. Livros comerciais esses que não foram levados a registro comercial devido a sinistro ocorrido assim reportado pelo autuado. Os mesmos desapareceram na grande enchente que varreu as instalações da empresa no final de 2008, conforme se comprova pelo boletim de ocorrência de 8 de 2 de 2009, no qual expressamente registra a danificação perda dos livros de Área e Razão, anteriores a 2008. Não obstante, apesar do desaparecimento, foram anexadas cópias dos mesmos na impugnação no recurso apresentados. Outras inconsistências apontadas na ação. Na DRPJ da Atlântico, não consta informação de distribuição ou pagamento de lucros. Na declaração de ajuste final do autuado, foi declarado o recebimento do valor de 36.940 a título de distribuição de lucros, ou seja, bem distinto do valor de 15 mil lançado na escrita comercial da pessoa jurídica, como único pagamento sobre tal rubrica. Finalmente, o já anotado fato de que no extrato bancário não consta o número do cheque que foi depositado. Assim, qualquer cheque desse valor poderia ser apresentado. Ainda quanto a esse tópico, alega o recorrente que a legislação tributária, em especial o artigo 42 da 9.430, não admite o lançamento do imposto sobre a renda com base pura e simplesmente nos depósitos bancários. Eu vou passar aqui falando um pouquinho. Conforme evidenciado no trecho ser produzido, deve ser esclarecido que, com a finalidade de comprovar os depósitos considerados como devido não comprovado, o contribuinte deveria
ter apresentado, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei 9.430, documentação hábil e idônea de forma que pudesse identificar a origem do crédito, e principalmente que a documentação apresentasse de forma inequívoca que títulos referidos créditos foram efetuados em sua conta corrente, o que não efetivamente ocorreu. Não tendo sido comprovada a efetiva vinculação do depósito no valor de 15 mil com a aventada distribuição de lucros, deve ser mantido o lançamento decorrente de depósito bancário de origem não comprovada. A aplicação da taxa Selic, eu estou citando aqui a súmula CAF número 4. Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário no mérito dar-lhe parcial provimento para que seja incluído no demonstrativo de variação patrimonial de folhas 18384 como recurso origem no mês de janeiro, o valor de 222.093 declarado como dinheiro em espécie em 31 de 12 de 2007. E no mês de agosto, os valores de 100 mil e 125 mil relativos aos veículos Jaguar, placa MH 8080 e BMW, placa MJE 0320, respectivamente, utilizados para a integração de capital da pessoa jurídica móvel e como despende das aplicações no mês de dezembro, o valor declarado como saldo de dinheiro em espécie em 31 de 12 de 2008 de 289.627,60, passando a base de cálculo da inflação, acréscimo patrimonial descoberto de 501.125 para 343.560,27. É o voto, presidente. E, doutor, obrigado. Só uma questão, assim, 3 pontos, na verdade, tudo formais. A questão aí do veículo, o ideal é você não pode referir o veículo, mas não coloca a placa, tá? Ok. Ficar aquela questão de identificação, a não ser que tem vários Jaguar, vários BMW, não, acho que são basicamente os veículos são claros nos autos quais são. Então, você tira isso. Outro ponto também que eu não sei também a complexidade do cálculo que você chegou, você disse que a base de cálculo passa o valor 501 para 343. Acredito que você é bastante hábil com os números, mas é mais assim, porque se chega lá, de repente, lá para eles executarem e chegarem a um resultado diferente, eles podem lá na delegacia fazer um embargo nominado, dizendo só trazer o processo de volta só porque houve uma precisão no teu cálculo. Então, você definindo quais são os valores para serem colocados e tirados, eles façam o cálculo e apura qual vai ser o saldo. Perfeito. Eu vou parar aí no 289-627-60. Pode ser? Claro. É mais por causa disso, né? Porque tem um errinho, já volta o processo todo para cá. E mais um processo para você julgar, eu acho que não há necessidade por causa do material. Não, o terceiro não quero, não. Não, e o terceiro ponto não é só você. Eu vou colocar assim, considerando disposto no artigo 16, parágrafo 2º do decreto 7235, devem ser riscadas as altas expressões criminais nas páginas tais do voto do relator, ok? Vai ficar assim, mas aí, tipo assim, a página exata do teu voto, eu vou ver depois, e depois eu vejo contigo exatamente como é que a gente pode colocar isso no voto melhor. Mas vai ficar mais ou menos assim no final do voto. Ótimo. Tá? De resto, eu não tenho nenhum reparo aí, nenhuma questão de fundo para tocar. Está aberto o debate, senão eu passo a votação aí. O Leonan queria falar, por favor. É uma dúvida bem singela, mas, salvo engano, em outros precedentes, já julgados nesse colegiado, salvo engano, não teria sido aceito a questão do transporte, o valor declarado aqui como saldo em dinheiro em espécie na declaração de ajuste anual, se não trouxesse outras provas. Você está convencido de outros elementos, Mário? Eu coloquei, eu tenho os alvarás judiciais expedidos pelos. São 2 alvarás que determinam o pagamento, o levantamento do dinheiro. Por isso que eu Mas esses alvarás provam que foi recebido em espécie? Sim, ele prova que ele tinha dinheiro, foi apreendido na casa dele dinheiro em espécie. Foi apreendido dinheiro em espécie dele. Tá. Não é o levantamento. Nesse caso específico, teve inclusive levantamento policial, né, mostrando que tinha dinheiro lá. Exatamente, foi apreendido o dinheiro na casa dele. Então, tanto a autoridade lançadora quanto a julgador de piso, o ponto que eles se firmaram para não acatar esses saldos era justamente que nos processos judiciais que eles analisaram não constava que tinha havido apreensão de dinheiro em espécie, tanto em moeda estrangeira como nacional. Mas aí ele trouxe os alvarás, refutando tal argumento, ele trouxe um alvará de levantamento do dinheiro determinado pela, eu cito as páginas aí, e lá ele aí mostra que ele tinha dinheiro em espécie, não que ele foi devolvido em espécie, mas que ele tinha dinheiro em espécie, tanto é que foi apreendido. Por isso que eu considerei o saldo. Obrigado, bem esclarecido, estou suficientemente. Okay. Eu estou só na dúvida se Juliano está aí. Juliano? Você caiu.
Eu tô aqui, vocês não estão me vendo. Vou ter que, Desculpe. eu vou falando, depois da proclamação eu reinicio, tá? Ok. Aqui está como perdido. Martim, como vota? Eu acompanho o relator. Ricardo? Eu acompanho o relator. Ludmila? Eu também. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho o relator. Juliano? Mário, parabéns pelo voto, perfeito, você atacou todos os pontos, parabéns. Eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou esse provimento parcial, excluindo esses valores que já foram mencionados aí quando o relator trouxe a sua conclusão de voto, né? Dinheiro em espécie, valores relativos a determinados veículos, e o que altera aí o resultado da apuração patrimonial descoberta, se vai ser como apontado eu verifiquei, realmente as expressões apontadas pelo relator nas páginas que ele colocou, realmente eu acho que são incompatíveis, atendem à situação prevista na norma jurídica, né, que é o decreto 70.235, 16, parágrafo 2º. Então, eu vou acatar essa proposta dele de escassas expressões dos autos. Então, agradeço ao doutor Mário e passo a palavra para o doutor Leonan. O próximo processo é dele. O interessado é Rússio Bezerra Júnior, item 225 da pauta. Presidente, obrigado. É um processo muito simples. Estou fazendo apontamento aqui ligeiro que o processo, é o item 223, ele foi retirado de pauta. Perfeito. E 223 acho que foi a pedido do patrono. E o 224 nós já julgamos em oportunidade anterior, ainda nesta reunião, porque teve um acompanhamento do patrono. Então, vamos direto ao item 225. Retorno a palavra para o Leonão. Obrigado, presidente. O item 225 de minha relatoria é um processo relativamente simples. Trata-se de um oficial de justiça que recebeu gratificações de locomoção. A DRJ não acatou a verba como isenta, o auxílio transporte, o auxílio condução, considerando que não haveriam documentos suficientes. No recurso voluntário, vinculado com a própria tese já designada na impugnação, o recorrente trouxe mais comprovantes, inclusive comprovantes do empregador dele, que é um órgão público, é o Tribunal de Justiça, e eu estou replicando uma parte significativa do relatório, até por bem reportar a matéria, no meu mérito. Então, eu pediria licença, até pelo andar do Por tempo, favor, pode prosseguir. para ir direto ao mérito, até pela simplicidade singeleza do caso. Então, eu vou para a página 5 da minha minuta do item 225, mérito. Como informado, a controvérsia é relativa ao lançamento de ofício e se refere à suposta omissão de rendimentos face à confrontação DIF e DAA, Declaração de Ajuste Anual, ou DIRPF, de servidor público em cargo de oficial de justiça, no que concerne a rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Federação. O recorrente alega que a verba declarada como isenta, R$ 7.735, tida por omitida, é essencialmente gratificação de locomoção, auxílio condução. O recorrente só reconhece como omitido o valor de R$ 61 dos 7 mil e tanto. Enquanto isso, a DRJ tangencia sobre a não comprovação do título da rúbrica como gratificação de locomoção. Lá do outro, recorrente inconformado, mantendo a tese de defesa e reconhecendo que a omissão é de apenas R$ 61, exibe os comprovantes de rendimentos emitidos pelo Tribunal de Justiça, TJ. Pois bem, analisando o conjunto probatório, inclusive analisando a impugnação e o ato declaratório com ela colacionada, compulsando as declarações do contribuinte e também debruçando-me sobre as razões recursais, decisão de piso e comprovantes de rendimentos anexados, e tendo que assistir razão ao recorrente na tese recursal, de modo que há omissão de apenas R$ 61, ao invés de 7.700. Eu estou lendo os valores arredondados, como vocês bem percebem. Explico. Ora, os demonstrativos da notificação de lançamento apontam que a DIF da fonte pagadora, que é o TJ, Tribunal de Justiça, informou o valor total pago
de 62 mil arredondados ao sujeito passivo do IRPF, tendo sido declarado como tributável por ele, na DAA, 55 mil arredondados. E, por consequente, a autoridade lançadora afirmou que teria sido omitido da base de cálculo 7 mil e tanto, arredondado. Conferir folha 28. Ocorre que, dos 62 mil arredondados informados na DIF, os comprovantes de rendimentos anexados conseguem demonstrar que um total de 7 mil e quase 7.700 arredondados foram pagos a título da rúbrica, aspas, 20% que é gratificação, locomoção, fecha aspas. De forma que se o total pago foi de 62.700 arredondados e 7.600 arredondados são de auxílio condução, com caráter indenizatório não tributável, então o valor considerado no ano calendário como, aspas, total dos rendimentos tributáveis apurados, fecha aspas, deve ser o valor de 55 mil arredondados. Logo, se o total dos rendimentos tributáveis apurados para compor o demonstrativo de imposto devido é de 55 mil, deve-se reconhecer que a linha omissão de rendimentos apurados é de apenas R$ 61, vez que o contribuinte declarou na DAA e já consta na linha da rúbrica, total de rendimentos tributáveis declarados, o valor de 55 mil. Sendo assim, com razão recorrente. Em resumo, conheço do recurso, no mérito, dou-lhe provimento